Salve pessoal, professor Ricardo falando. Como eu já devo ter dito para vocês, na disciplina de Física, segundo ano do ensino médio, a gente vai estudar a hidrostática e a termologia, né? A hidrostática estuda densidade, pressão, termologia estuda temperatura e calor. E nesses conteúdos a gente vai precisar primeiro de alguns tópicos de matemática, para a gente não se complicar lá estudando a física. E dentre esses tópicos de matemática que a gente precisa utilizar, e por isso que nós vamos fazer uma revisão aqui, se encontram esses aqui de área e volume. Então, geralmente são coisas simples, coisas que vocês já viram em algum momento da vida escolar de vocês, mas a gente vai relembrar aqui para que isso não prejudique você, se você não se lembra, acabe prejudicando na disciplina de física propriamente dita, tá? Então vamos lá, revisando esses conteúdos de área e volume. O que é uma área? A área é uma superfície, por exemplo, aqui esse papel é uma superfície, tem uma certa área, mas você pode imaginar também a superfície do chão da sua casa, tem uma certa área. A área é medida em metros quadrados, tá? Então por isso quando você vai comprar, sei lá, um carpê, vai comprar um tapete, vai comprar um piso para colocar no chão da sua casa, você tem que medir a superfície do chão e essa superfície é medida em metros quadrados. Você vai comprar o piso lá em metros quadrados, por exemplo. E muitas outras coisas também, às vezes você compra em tecido em metro quadrado também. Então é uma coisa muito comum isso. E para calcular, para determinar a metragem quadrada de uma superfície, ou seja, para determinar o valor da área de uma superfície, nós temos umas formulazinhas, algumas regrinhas. Por exemplo, depende da forma da superfície. No caso, se for um quadrado ou um retângulo, é muito simples determinar a área, é só multiplicar os dois lados, né? Base vezes altura, ou se você preferir lado vezes o outro lado. Então, se você quer calcular a área do chão da sua casa, basta você medir comprimento, largura, multiplica os dois, você tem a área em metros quadrados, tá? Se você usar a medida como metro. Tá, mas e se a área for um círculo, por exemplo? Se a área for um círculo, também tem uma formulazinha para calcular a área de um círculo, que é essa aqui. Π vezes o raio do círculo ao quadrado. Em algum momento também na vida de vocês já viram essa fórmula, mesmo que vocês não lembrem nesse momento, mas vocês já viram. Π é aquele número da matemática que vale 3,14, né? Tem mais, é uma dízima periódica, né? Mas vamos aproximar aqui só 3,14. R é o raio do círculo, que é a distância do centro do círculo até a borda do círculo, tá? Que é a mesma em qualquer ponto do círculo, né? Então isso chama de raio. Também vocês já viram isso. Então, se você multiplica esse π, 3,14 vezes o raio elevado ao quadrado, pronto, você tem a área do círculo. Vamos ver alguns exemplos aqui para vocês verem como é muito fácil, muito simples, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, uma superfície retangular, 3 metros por 2 metros. Qual que é a área dessa superfície, né? Poderia ser o seu quarto, né? Por exemplo, tem 3 metros por 2 metros de largura, 3 de comprimento, 2 de largura. Para saber a área é só multiplicar os dois, não tem segredo nenhum. Então, 3 vezes 2, área 6 metros quadrados. Simples assim, muito tranquilo. Tá, agora se for um círculo, se o teu quarto, né, vamos imaginar agora o quarto, se o teu quarto fosse circular, né, que claro é difícil de ter, né, mas vamos imaginar aqui só para facilitar o raciocínio. Então se o seu quarto fosse circular e tivesse 2 metros de raio, qual seria a área desse quarto em metros quadrados? Então a gente vai aplicar a fórmula aqui da área do círculo agora, ó. A área do círculo é π vezes o raio do círculo ao quadrado. Quanto que é o π mesmo? 3,14. É sempre esse número, né? 3,14 vezes o raio do círculo, que nesse caso aqui é 2 metros, então 2 ao quadrado. Então, para resolver isso aqui, lembra, sempre resolve a potência primeiro, tá? Então, 2 elevado ao quadrado é 2, é um número vezes ele mesmo, 2 vezes 2, que vai dar 4. Então, vai ficar 3,14 vezes 4. Se você faz a multiplicação, essa multiplicação na calculadora, tá? Vocês vão poder usar calculadora na aula de física, tá? Não tem problema. Aqui vai dar 12,56 metros quadrados. Então veja que interessante, né? A metragem quadrada de um círculo, de um quarto circular é bem maior, né, do que esse quarto retangular de 3 por 2. Né? Então é isso aí.
12,56 metros quadrados. Então não tem segredo, é só seguir a formulazinha. Se for círculo, calcula a área aplicando a formulazinha. Se for um retângulo, calcula a área também, só multiplicando os dois lados. Extremamente simples, tá? Agora vamos fazer mais alguns outros exemplos aqui. O que pode complicar nessa situação aí de cálculo de área? Complicar não, né? Mas pode induzir vocês ao erro. Se a gente quer calcular a área em metro quadrado, como é o mais comum, nós não podemos usar unidades de medida em centímetros, como está aqui, ó, 50 centímetros por 2 metros. Aqui esse círculo, ó, 30 centímetros. Olha esse outro aqui, 40 centímetros de diâmetro. A gente não pode usar a unidade de medida centímetro para calcular em metro quadrado, claro. Então, antes a gente tem que transformar esses 50 centímetros para metro, antes de fazer o cálculo, tá? Não se esqueça, antes. Se você fizer depois, vai dar errado. Tem que ser antes. E como que eu transformo? É só você lembrar que 1 metro tem 100 centímetros. Também algo que vocês já sabem. Então, se 1 metro tem 100 centímetros, se eu quero passar de metro para centímetro, eu faço vezes 100. E se eu quiser fazer o contrário, eu faço a operação contrária. Centímetro para metro, eu divido por 100, porque 1 metro tem 100 centímetros. Então, aqui, segue essa regrinha aqui para fazer a transformação ali. 50 centímetros, quero passar para metro, divido por 100. Então, 50 divididos por 100 vai dar 0,5 metros. Claro, meio metro, né? Então, feito essa transformação, agora sim eu posso resolver numa boa normal, como a gente já aprendeu, né? Calcular a área de um retângulo, no caso, multiplica comprimento e largura, né? O lado vezes lado. Então, um deles é 0,5, já passando para metro, o outro é 2. Então, 0,5 vezes 2, se você não sabe aí de cabeça, faz na calculadora, mas vai dar, já adianto para você, 1 metro quadrado. Tá? Então, essa área aqui desse retângulo tem 1 metro quadrado. Então, a única diferença aqui é o seguinte, se apareceu centímetro, você já sabe, imediatamente tem que transformar para metro, para você chegar no resultado em metro quadrado, claro, né? Então, aqui eu tenho 30 centímetros. Não posso usar centímetros porque eu quero calcular a área em metro quadrado. Então, eu já sei, centímetro para metro, divide por 100. Aplica essa regrinha aqui. Então, 30 centímetros divididos por 100, faz na calculadora, se você não sabe de cabeça. Então, vai dar 0,3 metros. Então, tá aí. 0,3 metros é o raio do círculo, né? Lembra, o raio é do centro até a borda, a distância. Então, a formulazinha aqui da área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Quanto que vale o π mesmo? 3,14. Então, vai ficar 3,14 vezes o raio, que é 0,3 agora aqui, ó. 0,3 ao quadrado. Nunca esqueça do quadrado, que é da fórmula. E agora eu vou resolver a matemática aqui. Lembra que sempre resolve primeiro a potência, 0,3 ao quadrado. 0,3 ao quadrado é 0,3 vezes 0,3. Tá? Então não se esqueça disso, que tem muitos alunos que acabam confundindo, fazendo 0,3 vezes 2. Não, isso aqui, ó, vou deixar anotado aqui, ó, é 0,3 vezes 0,3. É o número vezes ele mesmo. Então, se você fizer esse cálculo aí, na calculadora ou à mão mesmo, você vai perceber que vai dar, então repetindo aqui, 3,14, 0,3 vezes 0,3 vai dar 0,09. Presta atenção aqui que tem muita gente que não coloca esse zero a mais que tem. Se você fizer 0,3 vezes 0,3 vai dar 0,09, não 0,9, 0,09. Então tem que fazer lá, se você está na dúvida, faz na calculadora. Agora multiplica os dois. 3,14 vezes 0,09. Eu tenho aqui anotado em algum lugar, já vou ver. Vai dar 0, a área, nesse caso, vai dar 0,28. 26, dá mais uns quebradinhos, mas vou já arredondar aqui. Metros quadrados. Então pronto, apliquei a mesma formulazinha, só que estava em centímetro, passei para metro antes, elevei ao quadrado, multipliquei, achei o resultado. Tá? Outro exemplo, agora aqui é letra E, 40 centímetros. Presta atenção que esse 40 centímetros agora não é o raio.
Lembra, o raio é do centro até a borda. Aqui eu estou dando a distância para você de uma borda até a outra. Se de uma borda até a outra é 40, quanto que é o raio, que é só isso aqui, ó, do centro até a borda? Quanto é o raio do círculo? Então lembra, isso aqui, a distância de uma borda até a outra, se chama diâmetro, tá? Diâmetro, diâmetro, e a distância do centro até a borda se chama raio. E o raio é sempre a metade do diâmetro, tá? Raio sempre a metade. Isso também vocês já aprenderam em algum momento em matemática. Então aqui o raio é igual a 20 centímetros. Então aqui é o único raciocínio adicional que vocês tinham que fazer para não errar esse problema. Eu dei o diâmetro, o raio é a metade, passa para metro, né? Não pode usar centímetro, divide por 100, então vai dar 0,2 metros. Então pronto, raio é 0,2 metros e agora eu resolvo como já resolvi os outros. Aplico a formulazinha da área do círculo, π vezes o raio ao quadrado. Então aqui eu vou ter π é 3,14, o raio é 0,2 ao quadrado. Resolvo primeiro a potência, né, 0,2 ao quadrado, que é 0,2 vezes 0,2. Faz na calculadora aí, você vai ver que vai dar 0,04. Não se esqueça que o cara faz de cabeça e acaba errando. 0,2 vezes 0,2 é 0,04, não é 0,4 só, não. Tem esse zero a mais. Então, agora fazendo essa multiplicação, também na calculadora, né? Esses números decimais aí vocês não precisam saber fazer na mão, senão a gente não sai do lugar, né? Então faz na calculadora, o resultado vai dar 0,1256 metros quadrados. Então, isso aqui só para complementar, se aparecer o centímetro, passa para metro. Antes de fazer o cálculo. Se você tem a distância de um lado até o outro, o raio é metade. Aí passa para metro, faz o cálculo ali novamente. Não se esqueça da regrinha de transformação aqui de centímetro para metro, é só dividir por 100. Então é isso sobre área de formas, né, de superfícies. Aqui a gente só viu o retângulo, quadrado e o círculo. Tem outras áreas, o triângulo, por exemplo, só que a gente não vai usar na física, então não vou fazer essa revisão aqui, tá bom? Então isso é, pessoal, área, né, como eu disse, a parte aqui de área, que é uma superfície medida em metros quadrados. Agora tem o volume também, que a gente precisa relembrar na parte da física. Então vamos ver aqui o caso do volume, que também não tem muito segredo. Vocês já viram em algum momento na vida escolar de vocês o volume de corpos. Agora, quando a gente está falando de volume, a gente está falando de um corpo sólido, não de uma superfície. Então veja, um cubo, um cilindro, né? Por exemplo, um copo. Um copo, quando você tem um copo, não é uma figura bidimensional, plana, não é uma superfície, é um corpo sólido. Ou esfera, não é um círculo. O círculo é uma figura plana, né? Como se um desenho num papel, é uma superfície. Aqui não, é uma esfera. A esfera é uma figura tridimensional, ou seja, é um sólido, um corpo sólido, como uma bola de futebol. Então não confunda círculo com uma esfera. Círculo é um desenho no papel. Tá? Esfera é uma bola de futebol, por exemplo, de basquete, de vôlei, tanto faz, né? Então, quando a gente está falando de volume, a gente pode pensar em termos de capacidade. Por exemplo, esse copo aqui. Quanto de capacidade que ele tem? Quanto de água, por exemplo, que cabe dentro desse copo? Então, a gente já não é metro quadrado mais. Quando a gente está falando assim, quanto de água cabe nesse copo, a gente pode falar em litros, né? Se a gente pensa assim, quanto de gasolina cabe num tanque de combustível? A gente está falando de litros. Então, o volume ele pode ser medido em litros ou metros cúbicos também. Por exemplo, a Sanepar, ela não taxa a sua conta de água, por exemplo, em litros, é em metro cúbico. Você pode olhar lá na sua conta de água, que eles medem em metro cúbico e cobram o valor pela quantidade de metros cúbicos que você consome, porque é muita quantidade de água, então não compensa calcular em litros, eles calculam em metro cúbico. Então aqui isso é só para vocês saberem que volume pode ser entendido em termos de uma capacidade que o corpo, quanto de água, de ar, de terra, de areia cabe num determinado corpo,
e pode ser medida em metro cúbico ou litro, tá? Se for muito grande a quantidade, geralmente é medida em metro cúbico, se for menor, geralmente é medida em litros. Então, como que eu descubro a capacidade, quantos litros, quantos metros cúbicos cabe num corpo sólido? O volume, em outras palavras, do corpo sólido. Então, veja, depende da forma também. Se for a forma de um cubo ou de um paralelepípedo, por exemplo, como esse aqui que eu desenhei, né? Por exemplo, uma caixa, né? Uma caixa aqui qualquer. Né? Então, é simples, muito simples, é só multiplicar as 3 dimensões que você tem. Comprimento, a largura do corpo e a altura do corpo. Multiplica os 3, se as unidades aqui tiverem em metros, você vai ter o resultado em metros cúbicos, tá? Muito simples. Agora, se for cilindro, se for um cilindro, você tem que saber a altura do cilindro, que eu chamei de H aqui, e tem que saber o raio do cilindro, porque você está vendo aqui que a base do cilindro, né, aqui embaixo é a mesma coisa, ela é circular. Então tem um raio, que foi que eu desenhei aqui. Ó. Então se você sabe o raio da base do cilindro e a altura, você também consegue calcular o volume desse cilindro, ou quantos litros, quantos metros cúbicos cabe nesse cilindro. Você vai aplicar essa formulazinha aqui, ó. Π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura do cilindro. Tá? E aí o resultado é em metro cúbico. E se for uma esfera, você tem que saber o raio da esfera, a distância do centro da esfera até a borda, e aplicar essa última fórmula aqui, ó, 4 vezes o π, que é aquele mesmo número, vezes o raio da esfera elevado ao cubo, divididos por 3. Então, para volume, a gente vai usar essas 3 formulazinhas aqui. Então, vamos lá fazer alguns exemplos. Então, tá aqui. Primeiro exemplo, você tem um cubo, um paralelepípedo, na verdade, 2, né? E aqui eu tenho as medidas, 4 metros, 2 metros e 3 metros. Como eu disse, é muito simples calcular o volume do paralelepípedo, é só multiplicar os 3. Então, vamos fazer exatamente isso. O volume aqui vai ser 4 vezes 2 vezes 3. Não tem segredo absolutamente nenhum. Tá, então aqui vai dar 24, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 4, 24 metros cúbicos, tá vendo? Que agora o resultado dá em metro cúbico o volume, não é metro quadrado. Então não confunda os dois, área é metro quadrado, volume metro cúbico. Tá, mas aí você fala assim, Ricardo, se tiver em centímetro, o que eu faço? Se você tiver em centímetro e você quer calcular em metro cúbico, como vai ser o mais comum, que eu vou pedir para vocês, então vocês têm que fazer a mesma coisa que a gente fez lá no caso da área, você tem que transformar centímetro para metro. Como transforma mesmo centímetro para metro? Lembram? Simples, é só dividir por 100, como a gente já estava fazendo. Então, 50 centímetros divide por 100. Então, vai dar 0,5 metros. 20 centímetros divide por 100, vai dar 0,2 metros. E aqui também é 20 centímetros, divide por 100, 0,2 metros. Tem que transformar antes, pessoal. Não pode transformar depois do cálculo que dá errado. Transforma antes para metro e aí faz a conta. Só multiplicar agora comprimento, largura e altura. Então 0,2 vezes 0,2 vezes 0,5. Faz a conta, 0,2 vezes 0,2 vezes 0,5. Você vai ter o resultado, que eu já tenho aqui em algum lugar. Deu 0,02. Faz a calculadora, claro, né? 0,02 metros cúbicos. Tá vendo? Você está multiplicando metro vezes metro vezes metro 3 vezes, metro vezes metro vezes metro, dá metros cúbicos. Então tá aí o resultado. Então veja, esse aqui é o mais fácil, tranquilo. Agora vamos para o cilindro. Se for um cilindro, o que a gente faz? Tá? Antes de aplicar a fórmula do cilindro, vamos ver se está tudo em metro. Se não tiver em metro, lembra, sempre que não estiver em metro, tem que passar para metro. E aqui está em 50 centímetros. Tem que passar para metro antes, não pode ser depois, tem que ser antes. Já sabemos, 50 centímetros é 0,5 metros, vou colocar aqui 0,5 metros. Pronto, transformou para centímetro, agora eu posso aplicar esta formulazinha aqui do cilindro. Veja, se liga aqui, ó. Π vezes raio ao quadrado vezes a altura do cilindro. Quase igual a fórmula do círculo lá, mas diferente, né? Tem o vezes o H aqui, que é a altura do cilindro. Então vamos lá. Então volume aqui vai ser π vezes o raio do cilindro ao quadrado vezes o H. Tá? Pessoal, uma observação aqui. Quando vocês forem fazer as minhas atividades, os meus exercícios, tem que ser sempre completo o cálculo, bonitinho, como eu estou fazendo aqui. Não pode resolver direto.
Eu vou insistir toda hora isso com vocês. Não pode resolver direto. Antes você fala, preciso colocar a fórmula, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Tem que fazer todos os passos. Tá? É assim que a gente aprende. Quem faz direto não aprende nada e nunca. Tem que aprender a fazer detalhado. E é isso que faz com que você não erre os exercícios. Então, tem que fazer como eu estou fazendo aqui. Então, vamos lá. Volume. Π. Quanto vale o π? Já sabemos, 3,14. Quanto vale o raio desse cilindro aqui? Já sabemos, 0,5. Então, vezes 0,5 ao quadrado. Quanto vale a altura desse cilindro? Está aqui também, ó, 2 metros. Então, vezes 2. Multiplica primeiro, antes de multiplicar, né? Tem que fazer a potência sempre antes, nunca esqueça. Então, 0,5 ao quadrado. Tá? Deixa eu ver se eu fiz esse aqui. Fiz. Então, 3,14, 0,5 ao quadrado, você já sabe, é 0,5 vezes 0,5. Na dúvida, faz lá na calculadora. Vai dar 0,25 vezes o 2. Então, agora multiplica tudo. Então, 3,14 vezes 0,25 vezes 2 vai dar 1,57 metros cúbicos. Está feito, então, o volume do cilindro. Quantos metros cúbicos cabem nesse cilindro? 1,57 metros cúbicos. Tá. E, por fim, a esfera. Então, a esfera, também temos a formulazinha ali, está aqui. Volume da esfera, 4π vezes raio ao cubo divididos por 3. Então, vamos lá. Volume é só seguir fórmula aqui, gente. E eu estou indo rápido porque vocês já viram, teoricamente, isso alguma vez na vida de vocês, mas se não viram, eu estou explicando aqui. É só seguir esses modelos. Está aqui, ó, 4 vezes π vezes raio ao cubo sobre 3. Então, vamos lá. 4 vezes, esse 4, esse 3 é da fórmula, tá? Nunca muda. Esse cubo aqui também nunca muda. Então, 4 da fórmula vezes o π, que é sempre 3,14, vezes o raio da esfera. Quanto que é o raio aqui? Ó? 2 metros. Não precisa transformar, já está em metro. Então, 2 ao cubo. Cubo é da fórmula, tá vendo, pessoal? Tudo isso divididos por 3. O que resolve primeiro aqui na matemática? Sempre a potência, 2 elevado ao cubo. Se 2 ao quadrado era 2 vezes 2, o que é 2 ao cubo? É 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes o 2 sendo multiplicado por ele mesmo. Então, 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, vai dar 8. Então, aqui vai ficar 4 vezes 3,14 vezes 8 divididos por 3. Quanto que vai dar essa conta aí? Então, se você fizer, é só fazer na calculadora. 4 vezes isso, vezes 8. E o resultado divide por 3. Vocês vão ver que vai dar 33,493 metros cúbicos. 33 metros cúbicos e uns quebradinhos, em outras palavras. Então tá aí, gente, é isso. A primeira, se for cubo ou paralelepípedo, é só multiplicar. Se for um cilindro, tem que aplicar essa fórmula. Se for uma esfera, tem que aplicar essa formulazinha aí. Pronto, você aprendeu a calcular o volume em metros cúbicos. Fala, Ricardo, mas se eu quiser saber em litros, olha que bacana. Se você quiser em litros, é só você saber essa relação aqui, ó. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, por exemplo, quando a Sanepar coloca lá que você tem uma franquia, digamos assim, de 2 metros cúbicos, até 2 metros cúbicos você paga a taxa mínima da Sanepar. Então ele está dizendo, 2 metros cúbicos, até 2.000 litros que você consome, você paga a taxa mínima. A partir de 2.000 litros, aí você paga mais. Então 1 metro cúbico é 1000 litros. Para transformar de metro cúbico, então, para litro é só multiplicar por 1000. Simples assim. Então, se você quer fazer aqui, por exemplo, saber quanto que deu esses exercícios em litros, que eu vou pedir para vocês isso na atividade, ó, 24 metros cúbicos. Em litros, é só multiplicar por 1000. Faz na calculadora de cabeça, ó, vai dar 24.000 litros. Nesse recipiente aqui cabem 24.000 litros. Aqui 0,02 metros cúbicos. Se você quer saber em litros, é só multiplicar por 1000. Multiplicando por 1000 aí vai dar 20 litros. Então, num recipiente de 50 por 20 por 20, quantos litros cabem? 20 litros. Nesse cilindro aqui, quantos litros cabem? Deu 1,57 metros cúbicos. Se você quer saber em litros, multiplica por 1000. Então, vai dar 1.570 litros. E se você tem uma esfera de 2 metros de raio, quer saber quantos litros cabem? É só multiplicar por 1000 aqui a resposta.
Então vai dar 33.493 litros. Antes tinha dado 33 metros cúbicos um quebradinho. Agora, passando para litro, dá 33.493 litros. Ou seja, bastante cabe numa esfera de 2 metros de raio. Então, pessoal, é isso. Essas formulazinhas de área e volume a gente vai utilizar na matéria de física bastante razoavelmente, né? Então, por isso que é legal vocês lembrarem. Então, relembrando, área, superfície medida em metro quadrado, tem a área do retângulo, do círculo, tá? Só essas duas que a gente está vendo. E tem também o volume, que já é diferente, é metro cúbico ou litro que é medido. E tem 3 formulazinhas aí que vocês têm que lembrar. Volume do cubo, volume do cilindro, volume da esfera. Tá? E cada forma tem os exemplos. Nos exercícios é só seguir os exemplos da videoaula que eu acabei de responder. Tá? Você aplica a fórmula igual eu apliquei, se for cilindro aplica essa, se for esfera aplica essa, se for cubo aplica essa aqui. Não tem segredo, segue o modelo da videoaula. Beleza, pessoal? Então atingimos 25 minutos aí de aula. É isso aí. Tentem fazer essa atividade seguindo o modelo. Abraço para vocês, até mais.